Boa noite a todos, irmãos e irmãs, amigos e amigas. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui através deste culto, mais uma vez, para adorá-lo, para exaltar o seu nome. Também agradecemos por vocês que estão conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida e falando ao seu coração. Enquanto nós estivermos adorando a Deus, compartilhando a sua palavra, também dos cânticos, se você quiser uma oração ao final do culto, poderá estar nos enviando aí a mensagem, que ao final nós estaremos orando pela sua vida. Também lembrando que nos 2 próximos domingos, o pastor que estará compartilhando à noite, e o segundo domingo, dia 9 de agosto, nós teremos a celebração da ceia. Que Deus o abençoe e continue conosco. Boa noite, irmãos. É um prazer estarmos iniciando mais um momento de louvor, de adoração, um momento onde nós nos achegamos à presença do nosso Deus para exaltar, para glorificar, para render louvores, para cantar louvores ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que fique de pé em cântico de louvor. E esse primeiro cântico diz que o nosso Deus, Ele é soberano. Diz que Ele tem todo o poder e toda a autoridade sobre toda a terra e céus. Basta confiar, basta crer nesse Deus maravilhoso, que é o Deus da antiguidade, é o Deus dos antepassados, mas também é o Deus presente em nossas vidas, hoje e aqui. Hoje
12 a 17 para a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra de Deus. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, o qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em amor, fazei-o, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Finalizando a nossa série de estudos sobre sermos o templo sem estar no templo, gostaria de estar compartilhando de uma maneira prática sobre as virtudes que o apóstolo Paulo recomenda a nós neste texto, em como devemos ter coerência entre aquilo que falamos, entre as nossas palavras e as nossas ações, independente do local e também de onde estivermos, ou seja, sendo o templo em todo o lugar. O texto que nós lemos, na verdade, é um texto muito rico, dá para nós extrairmos várias mensagens, eu mesmo já vi mensagens diferentes sobre o mesmo texto, mas nós queremos enfatizar mais sobre o versículo 17. Quando nós pensamos então em relação a algumas recomendações para a nossa vida, de algumas virtudes que nós devemos cultivar, para que fique bem claro também, fácil para a gente entender, nós vamos ilustrar aqui um pouco sobre o que é o cultivo. E pela definição do dicionário, nós vemos que o cultivo é a produção com o emprego de técnicas especiais de uma variedade de plantas ou de um tipo de cultura. E eu vejo como nas parábolas de Jesus, a Bíblia ela ilustra muito desta forma, Jesus sempre usando a plantação, a vida do agricultor, o cultivo, para mostrar que da mesma forma deve ser a nossa vida cristã. E nesse sentido, quando nós pensamos então de virtudes que nós devemos cultivar, nós devemos pensar de técnicas, de maneira especial, de coisas que nós podemos fazer para estarmos tendo uma vida que agrade o nosso Deus. E virtudes, como nós falamos aqui também, ela pode ter várias definições, mas nós podemos defini-la de maneira bem simples, com apenas poucas palavras, dizendo, as virtudes como sendo as qualidades da vida, as qualidades de uma pessoa. Por que nós dissemos isto? Porque muitas vezes nós temos aquele hábito de separar, nós gostamos de classificar, gostamos de separar as coisas. Isso aqui é de Deus, isso aqui é do mundo, e sendo que na verdade, para o cristão, não existe o que é sagrado e o que é secular. E quando nós tentamos classificar assim as coisas, a nossa vida ela se torna incoerente, ou seja, para o cristão é uma coisa só, é uma maneira só de viver, como a palavra de Deus diz, que tudo é feito por Ele e para Ele, tudo é dele. Então, quando nós exercemos a nossa profissão, Jesus ele deve ser glorificado. Quando nós estamos curtindo um momento de lazer, umas férias com a família, Deus também ele deve estar junto de nós. Assim como ele nos confia tarefas,
como uma vida de oração, o estudo da palavra, o nosso momento devocional, as nossas atitudes, as nossas boas obras, Ele espera que nós estejamos cuidando também dos afazeres do dia a dia, como para o Senhor, como o nosso trabalho, os nossos estudos, cuidar dos afazeres da casa, o nosso alimento, procurarmos uma alimentação saudável, pagar as nossas contas, honrar os nossos compromissos, descansar e termos também o lazer. Ou seja, quando nós começamos a enxergar cada atividade como feito por Deus e para a sua glória, a nossa vida ela se torna mais simples. E uma maneira simples de nós ilustrarmos isto, o cultivo de uma virtude, é como se nós observássemos um canteiro de hortaliças. Não sei quantos aqui já puderam presenciar, eu fui criado na roça, no sítio, e aprendi isso desde criança, desde pequenininho lá com o meu pai. Uma lição que foi demonstrada não somente em fala, mas que foi demonstrado pela prática. Que quando nós semeamos ali uma cenoura, por exemplo, vez ou outra nós temos que ir lá e retirar daquele canteiro as pragas, para que ela não possa impedir que o canteiro se forme de uma maneira boa e que produza frutos com qualidade. Então, quando são retiradas ali aquelas pragas, fica somente a cenoura e ela vai desenvolver o seu fruto com uma qualidade. E é importante nós demonstrarmos que a glória de Deus na nossa vida não é apenas através daquilo que nós fazemos dentro da igreja. Nós precisamos enxergar que as rotinas normais do nosso dia a dia são uma missão dada por Deus. E é neste sentido que nós queremos enfatizar a nossa meditação no versículo 17, que diz, que tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Este versículo ele tem algumas funções importantes. Primeiro, tudo o que fizerdes, não tem exceção, não descartamos algumas coisas. Isto é para Deus, isto não. Conforme nós já dissemos e já ilustramos também. Tudo o que fizerdes. Uma outra expressão que o texto usa, seja em palavras ou seja em ação. Ou seja, tudo que nós falarmos, tudo que nós dissermos, devem ser para adorar, devem servir para exaltar o nome de Deus. E as nossas atitudes, a coerência que deve haver entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos, as nossas atitudes. A conduta geral do cristão, ela deve envolver, a nossa conduta, tanto aquilo que nós fazemos, como aquilo que nós dizemos, ou aquilo que nós falamos, considerando assim tudo como sendo para o nosso Deus. Fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Esta é uma outra expressão importante em relação ao texto, que diz que tudo é feito por intermédio dele e para ele, em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a nosso Deus Pai. E esta expressão a gente sabe que ela é muito difícil. Às vezes tem momento que nós passamos por aflições, tem momento que nós passamos por algumas circunstâncias desagradáveis na nossa vida, em que a gente chega a pensar que não temos como agradecer, A atitude, às vezes, nossa, num primeiro momento, pode ser de uma revolta, pode ser de uma coisa diferente, porém o texto diz que nós devemos dar graças a Deus em tudo.
uma ilustração, algo que ilustra isso muito bem, é um episódio que eu li sobre a vida de Lutero. Um certo dia, um sapateiro convertido perguntou-lhe o que deveria fazer para servir a Deus. Talvez tivesse feito essa pergunta esperando uma resposta, um conselho, para que ele pudesse abandonar a sua profissão e pudesse sair pelo mundo para pregar o Evangelho, para anunciar a palavra de Deus. Mas não foi isso. A resposta de Lutero para aquele homem foi a seguinte: faça um bom sapato e o venda por um preço justo. Ou seja, ele estava querendo dizer que aquele homem, ele serviria a Deus dentro da sua profissão de sapateiro, dentro ali sendo um profissional competente, sendo um profissional honesto. É assim, não precisamos de largar tudo, mas onde nós estivermos, nós devemos pensar que ali a nossa vida deve ser para glorificar a Deus. Um outro tópico importante também que eu li, achei interessante, sobre uma enfermeira que fazia curativos nas feridas de um paciente. Eu já presenciei isso e já pensei, falei, puxa, eu nunca daria certo para essa profissão. E ao que alguém também, pensando da mesma forma, disse para aquela moça, né, olha, nem por muito dinheiro eu faria um trabalho desses. E a resposta daquela enfermeira, com todo carinho, com todo o seu amor, ali a sua profissão, foi isto: eu também não o faria pelo dinheiro, mas eu faço pelo amor a Jesus, como se eu estivesse cuidando dele, porque ele me amou, cuidou da minha dor, cuidou das minhas feridas, e eu estou retribuindo isto através da minha profissão. E na minha profissão, enquanto eu estou cuidando da vida de um enfermo, enquanto eu estou cuidando de algumas feridas, eu estou ali glorificando o meu Deus. E que nós possamos pensar desta forma, né? Que quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, nós nos esforçamos diariamente para agradá-lo. Agradá-lo de que forma? Em todas as coisas. A nossa vida, ela não deve ser vivida para ser dividida em partes, entre algo que é secular e algo que é para Deus. Tudo deve ser para glorificar a Deus. Lemos ainda os demais versículos aqui do nosso texto, que dizem sobre algumas das virtudes, o amor, a paz, o perdão. Como eu disse que a gente não ia estar enfatizando, vou apenas citar aqui alguns deles, a palavra de Cristo, que deve habitar em nós, e como nós fizemos aquela comparação também do canteiro de verduras, enquanto precisam de ser retiradas a praga, ao mesmo tempo que nós vemos aqui o amor, precisa de ser retirado o ódio, a paz, precisa de ser retirada aquele coração amargurado. E então, permanecendo ali apenas as virtudes, permanecendo ali aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica sendo retirado. Paulo, ele chega a dizer em um outro texto que assim também como eu procuro ser agradável em tudo a todos, não buscando o meu próprio interesse. Ele não estava pensando primeiramente em si, mas o dos outros, mais o interesse de muitos. E qual era o objetivo? Para que eles sejam salvos. O objetivo do apóstolo Paulo era a salvação. E ele chega a dizer, olha, nisto eu procuro seguir o exemplo de Cristo. Cristo deu o exemplo maior para a minha vida. E eu faço o mesmo conselho, a mesma pergunta a vocês. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu gostaria de estar finalizando, dizendo então que o primeiro passo já foi dado por Cristo em nossa direção. A atitude inicial, ela vem dele. Paulo chega a dizer que os interesses
dos outros, Paulo chega a dizer que os interesses dos outros estão em primeiro lugar, para que eles sejam salvos. E ele finaliza dizendo, né, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós conseguiremos cultivar essas virtudes usando a técnica de extrair do canteiro aquilo que prejudica o seu desenvolvimento. Que nós possamos extrair, né, de nossos hábitos diários tudo o que realmente atrapalha esse cultivo e que possamos pensar no significado deste versículo. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Às vezes nós queremos uma mudança, mas nós não somos esta mudança. Que nós possamos realmente ser a mudança que nós queremos no mundo, na igreja e na nossa família. Eu gostaria de estar orando neste momento, então, pela sua vida, por aqueles que nos enviaram mensagens. E se alguém mais quiser nos enviar alguma mensagem posteriormente, solicitando alguma oração, nós estaremos depois olhando as mensagens aqui e orando durante a semana. Após esta oração, nós teremos mais um cântico de louvor ao nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Pai de amor e bondade, agradecemos, Senhor, pelas recomendações que a Tua Palavra nos dá, ó Deus, de virtudes que devemos cultivar, Senhor, na nossa vida, em todas as áreas, em todas as coisas, Pai, que fizermos para engrandecermos, ó Deus, o Teu nome. Te louvamos, ó Deus, e bendizemos por tudo que nos tem feito. E agora também, Senhor, eu quero colocar, ó Pai, diante de Ti estes pedidos de oração, ó Deus, que foram colocados aqui, vidas, ó Deus, pessoas que de alguma forma têm necessitado, ó Deus, de algo, ó Pai, para a sua vida, para o seu coração. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada pessoa, Pai, e que o Senhor possa, ó Deus, estar abençoando e olhando, ó Deus, por cada uma destas vidas. Nos dê, Senhor, uma semana agradável, uma semana abençoada na Tua presença. É o que te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter mais um cântico de louvor neste momento, então. É impressionante, irmãos, podemos perceber como Deus, em sua grandeza, em sua perfeição, criou tantas coisas bonitas, tantas coisas maravilhosas de se apreciar. E esse cântico diz que Ele é o autor, Ele é aquele que criou todas as coisas. Esse cântico diz que com perfeição Ele nos deu a vida. Se formos olhar para o corpo humano, quanta coisa Deus colocou no nosso corpo, tudo funcionando perfeitamente, bem ajustado. E tudo isso, obra das mãos de um Deus Criador. A Ele seja a glória. Mas tua voz
Ti, ó Pai, por esse momento, estarmos cantando ao Senhor, estar engrandecendo o Teu nome com o nosso louvor, e que essa adoração, ó Pai, mesmo simples, ela chegue até o Teu trono de graça. Ó Deus, nós queremos nos colocar mesmo na Tua presença, ó Pai, para estar mesmo pedindo a bênção do Senhor sobre todo o Teu povo, sobre todas as pessoas, ó Pai, que se chamam pelo Teu nome, que são chamados Teus filhos, ó Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus soberano, um Deus que age em todos os lugares, em todos os momentos, um Deus que criou cada um de nós, ó Pai, com toda a perfeição, ó Deus, e nós queremos por isso, ó Deus, entregar mesmo o nosso coração para o Senhor nessa hora, ó Pai, entregar mesmo a nossa vida, entregar o nosso louvor e a nossa gratidão ao Senhor, ó Pai, por tudo que o Senhor é para nós e por tudo que o Senhor tem feito. E sabemos, ó Pai, que o Senhor tem nos feito bem. Vem as lutas, vem os problemas, mas sabemos, ó Pai, que tudo o Senhor nos faz mais do que vencedores. E o Senhor, ó Pai, faz isso porque o Senhor nos amou. E também por isso, ó Deus, nós Te amamos. Ó Deus, aceita mesmo o nosso louvor e abençoa todos aqueles que estão junto conosco adorando o Senhor neste momento.